Olá, meu nome é Santiago, eu sou trabalhador precarizado. A gente está aqui no quarto vídeo do nosso canal, né, que se pretende fazer um debate e divulgação do estudo da grande obra do revolucionário alemão, do filósofo, economista, mas predominantemente revolucionário alemão, Karl Marx. Sua grande obra, evidentemente, o Capital. No episódio anterior a gente estudou o subtítulo da obra, né? Crítica da economia política, porque o Capital é uma crítica da economia política e não uma economia política, efetivamente, né? Bom, nesse episódio agora a gente vai estudar o método que o Marx utiliza para fazer essa crítica, para levar à frente essa crítica da economia política. Qual o método do Capital, né? Qual o método da crítica da economia política? Para entender isso, um primeiro elemento é entender aonde o Marx faz esse debate de maneira mais aprofundada, né? Em qual escrito dele ele faz esse debate sobre o método de forma mais aprofundada. O debate mais central e mais aprofundado que o Marx faz sobre essa questão é num manuscrito que foi publicado primeiramente como introdução à crítica da economia política e que é uma introdução aos Grundrisse, né? Então ele foi escrito pouco antes dos Grundrisse, na segunda metade do ano de 1857. Ele foi publicado a primeira vez ainda no começo do século XX, né, pelo Karl Kautsky, o principal dirigente teórico da social-democracia alemã naquele momento, né? Então ele é publicado bastante antes do manuscrito completo que compõe o Grundrisse, né? Os Grundrisse são publicados de forma completa só no final da década de 30 do século XX, enquanto a introdução, a sua introdução, né, que ficou conhecido como Introdução à Crítica da Economia Política, foi publicada ainda no começo do século XX, o que fez com que ela tivesse uma influência ainda nessa primeira geração de estudiosos do Capital, Hilferd, Kautsky, Lenin, Rosa Luxemburgo, Bukharin. Então, isso dá uma importância histórica bastante ampla para esse escrito, né? Bom, quais são o que compõe esse escrito metodológico, né? O Marx começa com uma crítica ao que ele chama de Robsonadas, né? As metáforas do Robson Crusoe que constroem os economistas burgueses para justificar a produção capitalista moderna, né? O que são essas Robsonadas? O que são essas metáforas da história do Robson Crusoe que o Marx critica? Ele critica em diversos momentos da sua obra, mas também nessa introdução à crítica da economia política. É que esses economistas burgueses eles partem de características próprias do indivíduo que pertencente à sociedade burguesa, pertencente à sociedade capitalista, como por exemplo a propensão a fazer trocas no mercado, como se elas fossem características naturais dos seres humanos. Elas não são frutos de um desenvolvimento histórico, mas são os próprios pressupostos para esses economistas, né? Os pressupostos do desenvolvimento histórico. E isso o Marx vai fazer uma crítica bastante contundente, né? Vai mostrar que isso está longe de ser verdade, né? Essa metáfora do Robson Crusoe. E por que metáfora do Robson Crusoe? Porque o Robson Crusoe é o homem inglês moderno que vai viver numa ilha isolada, certo? Então, com todas as características da sociedade burguesa moderna, da individualidade e da psicologia do homem burguês moderno, numa sociedade primitiva, assim digamos. Então, o Marx vai fazer uma crítica a isso e mostrar que essas características do indivíduo burguês moderno são frutos de um desenvolvimento histórico e não os pressupostos da história. E por que o Marx vai mostrar que essa perspectiva dos economistas burgueses modernos é uma apologia da sociedade burguesa? Porque se as características do indivíduo burguês moderno já existiam em sociedades anteriores à sociedade capitalista, então isso mostraria que a sociedade capitalista é aquela mais livre, aquela mais desenvolvida num sentido que ganhava um sentido moral, inclusive, né? Porque é ela que permitia que as características dos indivíduos que são supostamente universais ganhassem o máximo de liberdade para o seu desenvolvimento. E isso que o Marx vai mostrar, que não, essas características são próprias de um determinado desenvolvimento histórico, certo? Que desemboca nas relações capitalistas de produção. O Marx vai fazer uma crítica também que ele vai demonstrar que a crítica a essa perspectiva das Robsonadas, né, dessa metáfora do Robson Crusoe, nem seria mais necessária naquele momento, porque ela já teria sido superada pelo desenvolvimento do pensamento científico durante o século XIX. Ela ainda podia ser legítima, a crítica a isso
no final do século XVIII, com Adam Smith, que reproduz essa perspectiva, mas no século XIX ela nem seria mais necessária se não tivessem economistas e pensadores de esquerda, socialistas daquele momento, que não retomassem essa perspectiva. Ele fala particularmente do Proudhon, que o Proudhon, o socialista francês, reproduziria essa perspectiva, e ele faz a crítica a isso, né? Então, por isso é necessário retomar essa crítica a essa metáfora do Robinson Crusoe com que o Marx começa a obra. Um outro momento determinante, assim, metodológico ainda no início, nas primeiras páginas desse manuscrito, é que o Marx vai falar assim, tipo, que estava na moda, na época dele, que os economistas, ao começarem os grandes tratados de economia política, partissem de um capítulo sobre a produção em geral. O Marx fala, isso pode ser legítimo, pode ser um começo legítimo, certo? A discussão de por onde começar sempre fez parte das reflexões do Marx, né? Então ele fala, esse poderia ser um começo legítimo, né? Partir dos elementos que existem em geral em toda a produção de riqueza humana. Mas isso só é legítimo se tomando isso com se partimos disso com grande cuidado. Essa perspectiva de um capítulo sobre a produção, Marx está fazendo uma crítica específica a um economista burguês seu contemporâneo, que é o John Stuart Mill, né, que é um importante economista inglês contemporâneo do Marx, ao qual Marx está fazendo... tá retomando e fazendo um diálogo crítico naquele momento. Que é isso, tipo, existem características que são gerais de toda a produção social da riqueza, de toda a produção humana da riqueza. Por exemplo, toda a produção em qualquer sociedade necessita de trabalho, necessita de meios de produção. Então isso são características universais da produção humana da riqueza, certo? Mas o que o Marx está colocando aqui, que isso deve ser tomado com muito grande cuidado, porque todas essas características universais, elas ganham especificidades e particularidades históricas, certo? Tipo, os elementos gerais, eles só podem ser entendidos na sua generalidade quando eles são determinados historicamente. Por que isso é tão importante dentro da crítica metodológica que o Marx está desenvolvendo? Porque ele mostra como os economistas burgueses, por exemplo, toda a produção social da riqueza precisa de trabalho, toda a produção social da riqueza, historicamente, precisa de instrumentos de produção. Mas a partir disso, desse entendimento de que os instrumentos de produção são um elemento inerente à produção humana da riqueza, os economistas burgueses, em geral, vão fazer uma analogia e vão nublar as distinções entre as formas que os instrumentos de produção assumem nas diferentes sociedades, vão associar todos ao capital, certo? O capital é um instrumento de produção, são instrumentos de produção também, certo? Mas são instrumentos de produção dentro de uma determinada relação social de produção da riqueza. E daí, a partir dessa associação indevida entre instrumentos de produção da riqueza e capital, os economistas burgueses vão fazer de uma categoria própria e específica da sociedade burguesa uma categoria eterna, certo? Que existe em todas as formas de produção social. E a partir disso, a partir de produzir o capital, que é uma forma específica da sociedade burguesa, que assume na sociedade burguesa os instrumentos de produção, eles vão fazer de uma categoria de seres humanos, de uma classe de seres humanos, os capitalistas, algo também necessário em todas as formações sociais, certo? Então o Marx vai mostrar aqui como essa associação indevida entre instrumentos de produção e capital tem um caráter apologético também, tem um caráter de fazer uma apologia à sociedade burguesa, e como essas características universais da produção da riqueza devem ser entendidas sempre a partir de suas determinações e suas especificidades históricas. Certo? Então, tipo, essa relação entre o universal e o particular, as formas que existem em todas as formas de produção, as determinações de produção que existem em todas as épocas históricas, mas ao mesmo tempo entendendo na sua especificidade, na sua forma particular de manifestação em cada época, é um outro aspecto metodológico fundamental do pensamento do Marx. Naquele momento, né? O Marx, inclusive, constrói uma metáfora que é bastante importante para exemplificar isso, que ele fala que a fome é fome, ou seja, a fome é uma característica dos seres humanos universais. Todos os seres humanos, em qualquer época histórica, têm fome. Mas a fome que se mata com carne crua e com as mãos levando a comida diretamente à boca é diferente da fome que se mata com carne assada e com talheres, certo? Então, tipo, existem esses elementos gerais, mas sempre
na sua especificidade histórica, certo? Dentro de determinações históricas específicas. Um outro elemento ainda nessa primeira parte do manuscrito que é bastante fundamental é que o Marx ele vai fazer uma crítica a alguns economistas alemães, seus contemporâneos também, que usando de forma vulgar e superficial a dialética hegeliana, buscam apagar todas as distinções que existem entre os diferentes momentos da produção da riqueza, certo? O Marx diz que existem 4 momentos da produção da riqueza. A produção, especificamente, né? A distribuição, a circulação e o consumo. Cada um desses momentos interagem entre si, certo? Cada um dos momentos influencia ao outro. A produção, apesar de ser o momento predominante dentro dessa relação, ela influencia cada um dos outros momentos e é influenciada por cada um desses outros momentos, certo? O que existe aqui é uma unidade de momentos distintos. O Marx vai utilizar essa categoria da dialética também, né? É uma identidade entre identidade e não identidade. Cada um desses momentos interagem entre si, formam uma totalidade orgânica, mas isso não quer dizer que eles são idênticos. O que esses economistas alemães que utilizavam de forma vulgar a dialética hegeliana vão fazer? E que o Marx vai criticar, a partir dessa interação entre os momentos, eles vão buscar construir uma identidade onde não existe nenhuma diferença. Por exemplo, o exemplo que o Marx usa. A produção, ela sempre pressupõe o consumo, certo? A produção, ela consome coisas para se produzir. Consome-se matérias-primas, consome-se instrumentos de produção, meios, consome-se energia, uma série de coisas, certo? Então, do fato de que para produzir existe consumo, esses economistas que utilizam de forma vulgar a dialética hegeliana buscam apagar a diferença entre consumo e produção, certo? O consumo também produz, certo? Quando você consome alimentos, o Marx mostra, você está produzindo e reproduzindo o seu corpo. Mas isso não apaga a diferença entre produção e consumo. A produção como um momento particular e o consumo como outro momento distinto dentro dessa totalidade, certo? A mesma interação existe entre produção e distribuição. Por exemplo, para existir distribuição, tem que existir produção. Então a distribuição é distribuição de uma riqueza produzida, certo? Mas existe uma interação entre os dois momentos também. A distribuição também influencia na produção, porque a distribuição não é só distribuição da riqueza já produzida, mas distribuição dos instrumentos de produção, da população entre diferentes setores, entre diferentes espaços dentro de um mesmo país, entre diferentes classes. Então a distribuição distribui os recursos produtivos também, certo? Então a distribuição também é uma categoria que influencia na produção, certo? E dessa interação, e isso que o Marx vai discutir, dessa múltipla influência entre produção e distribuição, não se deduz a sua identidade. Cada um dos momentos é um momento distinto de uma totalidade, que é uma totalidade rica, uma totalidade articulada, composta por diversos elementos, que interagem entre si, mas que não são idênticos, certo? Unidade de multiplicidade e unidade ao mesmo tempo, a relação dialética entre identidade e não identidade, certo? Depois, um próximo passo do manuscrito vai ser quando Marx particularmente vai entrar na discussão metodológica, certo? Tem um novo subtítulo no manuscrito que é o método da economia política. Bom, ali o Marx começa com um debate que qual o método que se utiliza na economia política, né? Uma primeira questão partimos da realidade concreta, obviamente, certo? Mas como partimos dessa realidade? Essa totalidade concreta é imediatamente dada para o conhecimento científico? E isso que o Marx vai mostrar que não. Uma perspectiva do senso comum, uma perspectiva imediatista do conhecimento, partiria do pressuposto que vamos estudar uma totalidade e vamos partir dela como ela imediatamente é. Por exemplo, vamos estudar um país, vamos estudar o que ele é de maneira imediata, a sua população, o tamanho total da população, o tamanho total da riqueza produzida e tudo mais. Então, partimos dessa totalidade. O que o Marx vai mostrar é que, se partimos dessa totalidade como totalidade imediata, partimos dela como uma totalidade caótica, partimos dela como uma totalidade não apreendida em toda a sua riqueza, mas apreendida de forma caótica, em última instância. Porque essa totalidade ela não é uma totalidade dada imediatamente para o conhecimento. Para a gente conhecer ela na sua concretude, na sua riqueza de determinações, a gente tem que entender, por exemplo, a população de um país. Ela não é só um fator numérico.
a totalidade da população daquele país, mas é pensado como ela é distribuída, essa população, ela é distribuída entre cidade e campo, entre interior e litoral, entre as diferentes classes que compõem a população. Então, a gente entender essa totalidade não é a gente entender ela de forma caótica, mas entender ela na sua riqueza de determinações, certo? Então, a gente primeiramente tem que partir a partir da força da abstração, a partir da análise. O primeiro momento do conhecimento é a análise, é um momento analítico do conhecimento, que é separar alguns elementos que são elementos fundantes, elementos basilares, que permitem, na sua simplicidade, conhecer as especificidades daquela determinada totalidade concreta, e entendendo eles na sua especificidade, na sua particularidade, posteriormente fazer um movimento inverso, um movimento de síntese, que é rearticular esses elementos particulares que foram separados e dissecados a partir do poder de análise, e reconstruí-los a partir do poder de síntese, e reconstruir a totalidade concreta como totalidade ricamente articulada, certo? O primeiro método que o Marx vai falar, ele tem uma determinação histórica, inclusive, né? O primeiro método foi o método que seguiram os primeiros economistas, na pré-história, para falar a verdade, da economia política, né? Os primeiros que se colocaram a estudar isso, mas ainda não estudavam de forma efetivamente científica. Eles partiram disso, né? De entender a totalidade como uma totalidade caótica, partindo dela como imediaticidade. Mas o que o Marx vai colocar é que isso não foi um problema individual, foi uma determinação histórica daqueles indivíduos que estavam se colocando a fundar uma nova concepção científica ainda nos seus primórdios, ainda na sua pré-história. Então, o trabalho desses primeiros foi essencial para ir dissecando algumas categorias que são fundantes do estudo científico da economia política. Valor, divisão social do trabalho, dinheiro, trabalho abstrato, tudo isso foi sendo dissecado através do trabalho desses primeiros economistas, que partiam ainda de uma perspectiva equivocada metodologicamente, certo? Então o que o Marx está colocando é que esse trabalho de dissecar alguns elementos basilares e fundantes de um estudo efetivamente científico não foi fruto da ação de um único intelectual, por genial que ele fosse. Não foi a ação do Marx especificamente, foi a ação de gerações distintas de cientistas que se colocaram nessa tarefa de entender essa realidade e de se colocar o estudo dessa nova ciência que é a economia política, certo? O que o Marx está colocando aqui é que o conhecimento não é um conhecimento individualmente produzido, mas é um conhecimento produzido de forma coletiva por diversas gerações. Ele se coloca dentro de uma tradição, ele só pode fazer um estudo científico da economia burguesa moderna porque existiram esses pressupostos, esses economistas anteriores que a partir do seu estudo foram dissecando a sociedade burguesa e eliminando alguns e retirando alguns elementos que são basilares, que são fundamentais para um estudo científico, como categorias como valor, como categorias como divisão social do trabalho, que permitem depois a gente fazer o processo inverso, entendendo cada uma dessas categorias na sua especificidade, entender a totalidade como totalidade ricamente articulada, certo? Então, o momento do conhecimento ele tem esses dois momentos, o momento analítico, que separa algumas categorias como categorias fundantes, e depois o momento sintético, que é juntar essas categorias que foram separadas a partir do poder de análise e do poder de abstração e retomá-las novamente no todo como totalidade concreta ricamente articulada, como Marx diz, certo? Um outro elemento, e como esse processo de análise e síntese não é um processo puramente individual, mas é um processo coletivo, um processo de produção de conhecimento que parte de diversas gerações, inclusive isso é uma característica fundamental. Outro elemento chave, como é possível que, a partir dessa separação analítica em diversos momentos fundantes, seja possível reconstruir essa totalidade como totalidade concreta? Como é possível que esse método de separação para depois uma rearticulação a partir da síntese reflita efetivamente a realidade? Essa característica metodológica do conhecimento, ela tem pressupostos ontológicos, e isso é fundamental do que o Marx está discutindo. Isso só é possível porque o
O concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, certo? Como o concreto é concreto a partir de ser síntese de múltiplas determinações, a gente pode entender cada uma dessas determinações em separado para depois rearticulá-las num todo concreto como concreto ricamente articulado, certo? Então é dessa maneira que a totalidade é reproduzida como totalidade concreta pensada. A partir desse processo de análise que separa e de síntese que rearticula. Aqui o Marx vai fazer uma crítica ao pensamento hegeliano, ao pensamento do Hegel particularmente, que ele mostra como, para o Hegel, como era possível, como concretamente é possível você separar e depois, a partir da síntese, reproduzir o concreto como concreto pensado. O Hegel caía na ilusão, segundo Marx, de que era o pensamento que produzia o concreto, certo? E o que o Marx vai dizer é que não, que o concreto continua lá, independente, o conhecimento e a crítica, o conhecimento científico que tem um aspecto crítico, não transforma o concreto continua lá, a realidade concreta objetiva continua lá inalterada, independente da crítica científica, certo? Aqui o Marx, além de uma crítica ao Hegel, está retomando em alguns aspectos a crítica que ele fazia ao hegelianismo de esquerda, Bruno Bauer, Feuerbach, na sua juventude, que era que esses pensadores, segundo Marx, entendiam que a crítica teórica à realidade já transformava por si mesma a realidade. E isso que o Marx está mostrando que não. A crítica teórica é um pressuposto para uma transformação prática da realidade, na medida em que a gente entender a realidade em sua concretude é um elemento chave para que a gente possa atuar de forma transformadora. Mas entender ela de forma crítica, de forma científica, efetivamente, a ciência tem um aspecto crítico na perspectiva do Marx, não transforma essa realidade. Isso, a realidade concreta continua lá, independente da gente conhecer ela efetivamente. Mas conhecer ela é fundamental a partir desses elementos, certo? Um último aspecto que eu queria marcar aqui, metodológico, nesse vídeo, tá? Que é o debate que o Marx faz sobre as formas de entender essas categorias fundamentais, né? Quais seriam as melhores formas de entender essas categorias fundamentais como refletindo a realidade concreta? Ele faz uma crítica a dois aspectos, a duas perspectivas de entendimento dessas categorias fundamentais como dinheiro, valor, como trabalho, divisão social do trabalho, todas essas categorias. Uma crítica que ele faz é uma visão que vê e que ele fala assim, poderia parecer que a melhor forma de compreender essas categorias é fazendo a sua genealogia histórica, entendendo elas no seu desenvolvimento histórico. Por exemplo, a gente pega o dinheiro ou pega o trabalho, e entende ele desde os seus primórdios, encontra ele nos seus primórdios e vai entendendo todo o seu desenvolvimento até ele chegar à sociedade burguesa moderna. Isso poderia parecer como a forma mais efetiva, a melhor forma da gente conhecer essas categorias. E o que o Marx vai dizer é que não. Apesar dessa aparência, não é verdade. Não é essa a melhor forma de entender essas categorias. E por quê? Porque nessas outras formações sociais em que elas existiam, por exemplo, o dinheiro existiu em diversas formações sociais, e não só na sociedade capitalista. O trabalho também existiu em todas as formações sociais, e não só na capitalista. A divisão social do trabalho é a mesma coisa, existiu em grande parte das formações sociais e não só na capitalista. Porque não o método correto não é entender elas na sua gênese histórica e fazer uma genealogia delas até elas chegarem na sociedade capitalista. Porque nessas sociedades anteriores, pré-capitalistas, onde elas também existiram, elas existiam ainda de forma germinal, por existirem de forma germinal, por não existirem de forma ainda não desenvolvida, elas apareciam mescladas, deformadas, mescladas com outras categorias, deformadas pela sua relação com outras categorias e tudo mais, o que não permitia entendê-las na sua pureza, na sua pureza efetiva, certo? Elas tal como elas são efetivamente. Por exemplo, o dinheiro existiu em diversas outras sociedades, mas apenas na sociedade burguesa moderna, apenas na sociedade capitalista, ele atinge seu máximo grau de desenvolvimento e todas as suas características particulares se manifestam. A mesma coisa o trabalho existiu em todas as sociedades, mas apenas na sociedade burguesa ele aparece como essa abstração, que em qualquer atividade ele gasto de energia humana, de cérebro, de músculos, de força humana para a produção.
Em outras sociedades ele aparecia de forma totalmente diferente e não totalmente desenvolvida. Então, por isso, o método não é o método de entender eles na sua genealogia, mas o método correto é entender eles nas formas como eles se articulam na sociedade mais desenvolvida, que é na sociedade burguesa. É a articulação entre trabalho, dinheiro, valor na sociedade burguesa, entender elas nas formas concretas, como elas se articulam na própria sociedade burguesa, o método mais correto para a sua compreensão, certo? Um intelectual importante, um intérprete importante do Capital do Marx, o Roman Rozdolsky, que escreve um livro importante chamado Gênese e Estrutura do Capital, de Karl Marx, vai dizer que a articulação entre as categorias básicas do capital no primeiro livro por exemplo, entre mercadoria, valor e capital. Esse é o dinheiro e capital. Mercadoria, valor, dinheiro e capital. São a articulação entre essas 4 categorias que forma as formas de desenvolvimento e expressão de cada uma dessas categorias. Cada uma dessas categorias só pode ser entendida na sua articulação com a subsequente e com a anterior ao mesmo tempo, certo? Então, por isso, entender essas categorias não é entender elas na sua gênese histórica, mas entender elas na sua articulação dentro da sociedade burguesa moderna, onde elas assumem o máximo grau de seu desenvolvimento. O Marx aqui também constrói uma metáfora, que ele diz que a chave para a compreensão da anatomia do macaco é a compreensão da anatomia do ser humano, certo? No mais desenvolvido é quando determinadas características assumem o seu maior grau de desenvolvimento, que é possível compreendê-las em todas as suas determinações, em todas as suas características, inclusive entendê-las nas formações anteriores e menos desenvolvidas, certo? É só quando a gente entende o dinheiro na sociedade burguesa moderna que a gente pode entender o dinheiro nas outras sociedades onde ele existiu. É só quando a gente entende o trabalho na sociedade burguesa moderna que a gente pode entender toda a sua riqueza nas outras sociedades onde ele existiu. Uma outra crítica que o Marx vai fazer, e aqui pra gente terminar mesmo, é que ele retoma uma crítica ao Proudhon aqui, que uma outra forma totalmente equivocada de compreensão das categorias da sociedade burguesa moderna seria uma compreensão puramente lógica, na forma como elas se articulam logicamente, certo? O Marx já tinha feito essa crítica ao Proudhon no seu Miséria da Filosofia e retoma aqui, certo? Tipo, não existe uma articulação puramente lógica entre as categorias, certo? Isso é uma abstração idealista e uma deformação idealista, segundo Marx, que produz o Proudhon. Entender a articulação entre as categorias é entender essa articulação em sua concretude. A lógica é um instrumento para entender a articulação das categorias em sua concretude, mas não a própria realidade, certo? A articulação que se dá entre as categorias supostamente de forma lógica não é a sua articulação efetiva. Assim a gente deforma a realidade, se a gente entende a articulação entre as categorias como uma articulação puramente lógica, como puros silogismos, como pura concatenação de ideias, a gente deforma a realidade, porque a realidade é uma realidade concreta e não uma realidade puramente ideal. E essa é uma crítica que o Marx faz em diversos momentos ao Proudhon, faz uma crítica a ele ser, em vários sentidos, um idealista também, certo? Bom, esse foi o nosso 4º episódio aqui sobre o método da economia política, tá? Espero que vocês tenham gostado e ajudem a divulgar o nosso canal, tá bom? O próximo capítulo vai ser sobre a mercadoria. Por que o Marx começa o Capital com a mercadoria, tá bom? Abração aí, gente.